antigos acreditavam que a dor era uma emoção. Isso há mais de 2000 anos. Já tinham uma certa razão. A ciência hoje define dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, um sintoma que leva milhões de pessoas aos consultórios, afasta milhares de trabalhadores de suas funções, paralisa, causa medo, depressão. Mas a dor é um alerta biológico importante do nosso organismo, um sinal de que alguma coisa não vai bem. Mas como esse alerta é acionado? Existem células nervosas espalhadas em todo o nosso corpo, especializadas em identificar a dor. São os nociceptores. A dor começa com a estimulação deles, que pode ocorrer com um corte na pele. O estímulo caminha pela medula e vai para o cérebro. É nele que nós temos a percepção da dor. Mas um estímulo pode não chegar ao cérebro porque o próprio organismo se carrega de fazer a inibição. Tarefa para as endorfinas, morfinas que nosso corpo produz. A quantidade dessa substância pode definir a intensidade de dor que cada pessoa sente. Por falar em diferenças, a maioria das patologias dolorosas ocorre em mulheres. Porém, as mulheres, podemos dizer que elas toleram mais a dor. Provavelmente o fato das mulheres terem mais dor, ter mais patologias dolorosas e sentir mais dor, esteja relacionada à questão hormonal. Dor pode ser aguda ou crônica. Dor aguda é aquela que a gente sente quando queima o braço ou torce o pé. Dor crônica é a que permanece por mais de 3 meses. As dores crônicas mais comuns são a enxaqueca, a lombalgia, aquela dorzinha aqui nas costas, e a fibromialgia, que é uma dor espalhada por todo o corpo. Segundo os médicos, 80% das pessoas sentem dor em algum momento da vida. Qual que é a dor mais dolorosa para o ser humano? A dor mais, que os médicos consideram a pior dor? Eu acho que são as dores neuropáticas. Quais são as dores neuropáticas? Nós temos a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que ocorre na face e ela vem em choque. É como se o indivíduo estivesse colocando um dedo numa tomada. E ela vem a cada segundo, ela vem, dá 2 segundos de alívio e vem novo choque. O trigêmeo é um nervo que fica na face e tem 3 ramificações. Uma vai para a área dos olhos, outra chega ao maxilar superior, acima da boca, a terceira está na mandíbula, no queixo. A doença aparece quando o nervo perde uma camada que o envolve. Fica como se fosse um fio desencapado. Os casos atingem 4 pessoas a cada 100 mil. Há mais de 10 anos, seu Geraldo vive esse tormento. A crise era muito forte, eu sentia dor fortíssima e chegava a entrar até em desespero, né? Na madrugada, às vezes gritando de dor. A gente assusta pelo grito que dava, né? Na literatura médica, existem casos em que o paciente acaba se suicidando por não suportar tamanho sofrimento. Depois de tentar diversos medicamentos, seu Geraldo, aos 102 anos, se prepara para mais uma sessão do único tratamento que alivia as dores que sente. Estimulação magnética transcraniana. Explica para nós, como é que é o nome desse equipamento? Esse é o Neurosoft, é um equipamento russo e que tem a finalidade de gerar um campo magnético em volta do cérebro do paciente. Então nós procuramos estimular o cérebro no sentido de aumentar a produção de neurotransmissores cerebrais que vão inibir o aparecimento dessa dor. Bem mais comum, a enxaqueca atinge 20% das mulheres e 10% dos homens no Brasil e pode ser provocada por causas genéticas. Guilherme também precisou de ajuda para aliviar as fortes crises que tem desde 2001. A minha é o que eles chamam que tem enxaqueca que tem aura precognitiva, quer dizer, antes de eu ter enxaqueca, eu começo a ter algumas auras na vista. Assim. No meu caso é como se fossem uns raios que vão fazendo um arco. Assim.
Depois disso, vinha uma espécie de formigamento que começava desde o pé até a cabeça, você sente até no dente o formigamento. Depois disso é que vem a dor de cabeça. Logo após a enxaqueca, eu tenho um zumbido muito alto no ouvido. Normalmente eu tenho um zumbido no ouvido, mas quando vem a enxaqueca ele fica muito mais alto. E por alguns dias ele fica mais alto, me incomodando, e me dá alguns ataques de tonteira, de labirintite mesmo. O sofrimento de Guilherme só diminuiu depois que procurou um tratamento simples, mas que exige boas doses de esforço e perseverança, mudar o estilo de vida. Além de alimentação mais saudável e horas de sono, incluiu na rotina atividade física. A dor de cabeça, ela também pode, né, ser causada pela essa manutenção da postura, né? Essa musculatura que envolve a postura, que envolve aqui o pescoço, uma musculatura toda tensionada, encurtada, gera um desconforto muscular que pode estar agravando essa enxaqueca dele ou provocando crise. Hoje, agora então, você consegue controlar as suas crises de enxaqueca, elas estão sob controle? Sim. Elas acontecem de uma forma mais reduzida, poucas vezes? Uma vez por mês, mais fracas. Tem jeito de prevenir dor? Eu acho que a forma melhor de evitar as dores crônicas é ter uma boa qualidade de vida. Você vai fazer com que o seu organismo fique mais fortalecido, que adoeça menos e que tenha menos dores, menos problemas de saúde. Mas para algumas dores é preciso unir os recursos da medicina ao carinho das pessoas amadas. Há 6 anos, seu Nelson luta contra um câncer. Com o agravamento do quadro, a família optou por continuar o tratamento fora do hospital, um direito que o plano de saúde não recusou. Faz muita diferença, né, para quem precisa do tratamento, estar em casa? Faz muita diferença, porque você, além de estar fazendo um tratamento com um profissional especializado, você está ao lado de seus familiares. Então, o conforto se torna maior. Você tem tudo adequado para sentir-se bem. Esse é um direito dos pacientes com doenças terminais, quer dizer, ser tratado em casa, estar em casa, no ambiente familiar? Sim, é um direito do paciente, da família e de nós profissionais, um dever. Um direito que ainda é tratado como privilégio. O convênio só oferece esse atendimento em uma capital do país, Belo Horizonte. Médico, enfermeiros e medicamentos em domicílio. A senhora como é que se sente vendo que ele está tendo tratamento, que ele está em casa, que ele está tendo todo esse apoio? Isso é uma coisa que conforta? Me conforta muito. Um conforto negado a grande parte da população. Um indicador hoje de qualidade de vida é a quantidade de morfina que cada indivíduo recebe naquele país. Ou seja, na verdade, quanto de tratamento de dor que é ofertado à população. Isso é um indicador hoje de qualidade de vida. O Brasil ele está num ranking mundial, ele ocupa a 38ª posição de uma pesquisa recente por uma revista inglesa. Ele ganha somente de Uganda e Índia. Então nós estamos lá embaixo no ranking. Ele recebe um medicamento à base de morfina? Recebe. Esse adesivo é o convênio que dá. Um adesivo desse que dura 3 dias, ele está na faixa de R$40. Mas ele não está disponível, por exemplo, no serviço público de saúde? Esse, nem morfina. Nem morfina? Morfina, a ampola de morfina é 50 centavos. Esse é tão eficaz quanto esse. Então, nem a morfina, os comprimidos, né, que tem uma dificuldade enorme de se processar isso para a gente conseguir na rede pública. Né? Quer dizer que no SUS não oferece esse tipo, então, de medicamento? Ainda está iniciando. Não se justifique você deixar um paciente hoje com câncer morrer com dor. Você tem alternativas para isso. E, na maioria das vezes, a grande parte da população brasileira ainda, grande parte dos pacientes oncológicos têm dor e morrem com dor. Seu Nelson não está nessa estatística, o que não impede que ele sofra com outra dor,
uma dor que não está no corpo. É nessas horas que o alívio vem de uma forma que só o amor pode proporcionar. Teve um dia que ele estava chorando muito, sabe? Era de manhã, ele acordou chorando, assim, deprimido, né? Aí ele falou assim: Maria Olímpia, eu estou tão triste hoje. Eu falei: ah, não, vamos deixar isso de lado, vamos fazer uma coisa, vamos cantar em vez de chorar? Eu vou cantar para você e você vai cantar para mim. Aí eu peguei uma cançãozinha que meu pai cantava para mim e comecei a cantar para ele. E ele ficou ouvindo e parou de chorar. Aí eu falei assim: agora você vai cantar para mim. Meu peito é um jardim. O uso de substâncias extraídas de animais para curar doenças não é novo. A medicina tradicional chinesa faz da picada da abelha tratamento para doenças reumáticas. Essa prática agora vai virar medicamento seguro, sem efeito colateral, graças a uma patente desenvolvida por pesquisadores mineiros. O que foi comprovado é que o veneno de abelha, ele ativa o seu sistema imunológico e faz o organismo produzir o que a gente chama de os corticoides naturais. E esses corticoides é que vão ajudar o organismo a combater a inflamação da artrite reumatoide. Os produtos que existem no mercado com veneno de abelha, em geral são cremes, né, ou pomadas para uso local, onde eles manipulam com o veneno inteiro, a matéria-prima tal como ela é tirada da colmeia. Tá? Então, o que acontece com isso é que você não retirou a parte da alergia. Então, se a pessoa é alérgica, ela pode ter um vermelhidão no local, ou coceira, e para ingerir jamais, né? Porque ela pode vir a desenvolver o processo alérgico. Então, o foco principal dessa pesquisa foi realmente tirar a fração alergênica do veneno e ver se essa fração medicamentosa ela é eficiente e não tem efeito colateral. É preciso muitas abelhas para extração dessa toxina? Como é que é o processo? Olha, o processo de extração da toxina não é muito complicado, né? O complicado é treinar os apicultores no campo a produzir a toxina com características medicamentosas, tá? Porque o que acontece é que você tem que instalar na entrada da colmeia um coletor, onde a abelha, quando ela vai entrar no alvado, na entrada da colmeia, ali ela toma um choquezinho em alguns arames que são esticados nesse coletor. E se a gente tem enxames fortes, a gente consegue tirar de cada 10 colmeias até 2 gramas diária, o que é uma quantidade razoável para se fazer um medicamento. Quem produz mel vai poder produzir esse veneno? Sim, com certeza. Quem produz mel. A abelha que é retirada esse veneno, é qualquer espécie de abelha? É a abelha apis mellifera, né? A abelha que produz o mel que a gente consome. Para chegar até o consumidor, em quanto tempo? A minha esperança é que fosse muito rápido, né? Mas a gente acha que no máximo uns 2 anos, talvez. A gente levou 3 anos para chegar até aqui, mais 2 para ele virar um medicamento. Nos pulos destes camundongos estão 17 anos de pesquisas em Minas Gerais. Quanto mais tempo o animal permanece sobre aquela placa, menos dor ele sente. Então, como a gente quer que a nossa toxina reduza a dor, a gente espera que o animal permaneça mais tempo sobre a placa do que um animal que não recebe a toxina. Neste outro aparelho, a coordenação motora é testada. Alguns camundongos receberam doses de morfina, outros da nova droga. Em relação à morfina, os animais eles caíam mais vezes e permaneciam menos tempo sobre o cilindro giratório. Então, a consequência disso é que a morfina ela altera a coordenação motora dos animais, enquanto que a nossa toxina não. E além disso, tem um fenômeno muito interessante. Nas dores que a gente testou crônica, a toxina nossa é mais de 10 vezes mais potente do que a morfina. A toxina analisada por eles saiu da aranha armadeira, uma espécie muito comum no Brasil e a mais venenosa do mundo. Isso é um estimulador elétrico, só que o choque é de estímulo. Ele apenas incomoda, aí o animal solta o veneno. Ela toma um choque aqui? Isso, esses 2 eletrodos.
Ela toma um choquinho e vai mordendo até liberar Aí ela o máximo possível. Solta pelo menos 80%. É necessário 700 aranhas para 1 grama de veneno, não é isso? Então seria praticamente impossível você ter um agente terapêutico do veneno utilizá-lo diretamente. E pensando nesse problema, o que nós fizemos? Nós fizemos a toxina recombinante. Quer dizer, a toxina recombinante é a toxina copiada, é a clonada da toxina nativa e ela repete os efeitos da toxina. E a possibilidade dessa toxina virar um medicamento, né? A possibilidade é grande. Nós não esperamos que o que aconteça com a nós, embora está bem adiantada a coisa, com menos de 6, 7 anos nós podemos ter alguma coisa desse tipo. Já dá para vislumbrar se essa toxina vai ser um medicamento viável economicamente falando? Bom, então eu vou te dizer uma coisa. Eu tive no Hospital do Câncer em São Paulo e alguns pacientes de Hospital do Câncer, a família adora, morfina não funciona, não importam essa toxina, vem para o Brasil, é caríssimo e é utilizada nesses pacientes. Nós já temos a tecnologia de uma toxina nacional para ser utilizada aqui, que o custo pode ser bem reduzido, realmente. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de pacientes em tratamento no maior centro de referência da dor no país, o Hospital das Clínicas de São Paulo. E a história de um menino que inspira cuidados. Eu disse, não sinto dor, não sei o quê. Aí eu deixava os moleques me beliscar. Até hoje eu não sinto dor quando me beliscam, né? Agora vamos conhecer pessoas em tratamento no Centro da Dor do Hospital das Clínicas de São Paulo. Gente que teve que aprender a conviver com o sofrimento para seguir adiante. Mas vamos ver também pessoas que não têm sensibilidade à dor, como se estivessem o tempo todo anestesiadas. O que parece interessante é motivo de preocupação. A bicicleta João Pedro ganhou de aniversário. É uma das coisas que mais gosta de fazer, além de jogar videogame, que hoje em dia oferece uma série de jogos bem movimentados. Mas a mãe tem motivos de sobra para se preocupar. Não apenas por João Pedro ter 12 anos e ainda estar naquela fase de aproveitar ao máximo as brincadeiras da infância. A atenção é sempre redobrada em qualquer atividade física, porque ele não sente dor. João Pedro tem a síndrome de Riley-Day, que é hereditária, uma mutação em um dos cromossomos do DNA que causa, entre outros sintomas, a ausência da sensibilidade à dor. A síndrome de Riley-Day afeta uma pessoa em cada 1 milhão de nascimentos no mundo. E geralmente é mais frequente em descendentes de judeus que vieram do centro e do leste da Europa. A mãe começou a desconfiar quando levava ainda bebê para tomar vacina, e ele não chorava. Depois que começou a andar e a crescer, João sempre se machuca, como qualquer criança, mas muitas vezes não nota, por não ter o alerta do organismo quando algo errado está acontecendo, a dor. Não à toa, ele coleciona uma lista de machucados que é até difícil de lembrar tudo. Eu quebrei o pulso, eu já quebrei a perna esquerda e a direita também, eu já quebrei os 2 braços. A direita não, foi o pé. É, foi o pé. Acho que só isso. Pé, dedão, dedo da mão. João Pedro tem o tato, mas é como se estivesse o tempo inteiro anestesiado. Você tem alguma sensação quando você machuca? Tenho, eu sei quando é tipo meio pinicante, sei lá. A gente sente que furou, a gente sente o sangue escorrendo, aí a gente sente que bateu, aí às vezes lateja. E fica o braço meio dormente, essas coisas. O que para muita gente pode parecer interessante, para ele não é. Muitas coisas que gostaria de fazer, sabe que pode se machucar e nem sentir. Tem umas coisas que eu sinto vontade de fazer, tipo skate. Só que aí eu já tentei, só pisei no skate e já caí uma vez. E aí minha mãe não gosta porque também o meu outro irmão, ele estava andando de skate, ele quebrou o pulso, aí ficou muito tempo com a mão parada e minha mãe até ficou com medo. Que
que ficasse daquele jeito. Mas não foi sempre assim. A mãe, que é jornalista, fez um documentário sobre ele há cerca de 5 anos. João aparece nas imagens ainda pequeno, tentando fazer coisas típicas de meninos da idade. Deixa eu ir até aquela outra árvore. Não, não pode não. Mas eu consigo. Eu sei que você consegue, mas não pode não. Por causa dos vários problemas que tem, prefere ser mais reservado. Só que mesmo com o cuidado que toma, falando apenas para alguns amigos, ainda assim, tem sempre um querendo que ele prove que não sente dor. Eu tava, acho que no Jardim 3, e aí eu disse, não sinto dor, não sei o quê. Aí eu deixava os moleques me beliscar. Até hoje eu não sinto dor quando me beliscam, né? Mas o que pode parecer uma simples brincadeira de criança, por pouco não acaba em tragédia. Um dia eu larguei ele na natação e fui fazer a musculação. De repente ele apareceu lá dizendo que não tinha aula e ele estava com mais 2 coleguinhas. E aí eu continuei fazendo a musculação, olhando eles ali. De repente eles sumiram para trás de uma parede e eu começou a me dar aquela intuição de mãe assim, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, mãe, eles estão pedindo para eu subir ali em cima. Era um muro, alguma coisa assim, de mais ou menos uns 6 metros de altura. E eles querem que eu me atire de cabeça dali de cima para mostrar que eu não sinto dor. Para entender, Ana Luísa chegou a pedir a ajuda de uma pesquisadora de Nova York, nos Estados Unidos, que enviou um manual da síndrome, explicando quais são os sintomas e como agir com alguém que não sente dor. Tem gente que diz assim que criança podia vir com o manual, tá aqui o meu. O manual dele. O meu veio junto, direto da fábrica. Quem dera se Dona Helena também tivesse um manual. Mas, ao contrário de João, ela sente dores terríveis e levou 20 anos para achar um nome para o que tem: síndrome fibromiálgica, popularmente conhecida apenas como fibromialgia. E aí, desde colocar o tênis a arrumar a cama, tudo dói. Agora você sentiu dor? Ela, na verdade, ela não para quase hora nenhuma. Eu faço assim, ó, já dói até no pescoço. Só de fazer movimentos assim e dói tudo. A fibromialgia é uma síndrome que ainda levanta muita polêmica. De difícil diagnóstico, a causa ainda é desconhecida, mas a medicina conhece as consequências dela no corpo humano. A fibromialgia é uma síndrome de ampliação da percepção à dor. Então você tem uma hipersensibilidade à dor. Entendeu? O paciente tem dores espalhadas pelo corpo porque está mais sensível à dor. Ou seja, ele tem uma dor em uma determinada parte do corpo e não necessariamente tem uma lesão estrutural naquela parte. E o problema não foi descoberto facilmente. Ela começou a sentir as dores quando estava grávida das gêmeas, 20 anos atrás. Pensava que era a barriga, que estava pesada demais, mas depois do parto, as dores continuaram e um médico diagnosticou como apenas um problema na coluna. Porque eu sabia que eu tinha problema na coluna já tinha muito tempo, né? Então, começou assim, que eu achava que era a coluna. Então, qualquer coisa que eu ia fazer, eu falei assim, nossa, gente, mas dói demais. O reumatologista Rogério Amaral explica que o grande dilema é saber que a dor é da fibromialgia, porque ela não aparece em nenhum resultado. A fibromialgia tem uma coisa interessante. Por ser uma síndrome funcional, ela não altera exames laboratoriais, nem exame de raio-x. Nem tem nenhuma alteração anatomopatológica que você pode biopsiar para demonstrar. Então, você enquadra um paciente como tendo fibromialgia a partir dos critérios diagnósticos determinados, em que você aperta alguns pontos dolorosos, verifica se o paciente tem uma dor difusa mais que 3 meses, e se ele tiver pelo menos 11 desses 18 pontos, você pode determinar que ele tem um diagnóstico. Esse é o critério padronizado desde 1990. É mais encontrada entre a população feminina. De cada 13 mulheres, um homem tem a síndrome. Além disso, alguns fatores contribuem para a doença. O principal é a falta de condicionamento físico. O segundo fator mais comum é um distúrbio do sono, em que a pessoa tem um sono mais superficial, ela não aprofunda o suficiente o sono.
O sono normal da gente tem fase 1, 2, 3, 4, vai aprofundando, depois entra numa fase que tem os sonhos, que chama fase REM. O nome REM vem de Rapid Eye Movement, que o olho faz movimentos rápidos nessa fase do sono. E esses ciclos ficam se repetindo. A pessoa não tem a fase profunda do sono, ou tem características de sono superficial na fase profunda. Não existe uma cura ainda para a fibromialgia, mas há tratamento. E os remédios fazem parte, mas não são a principal via de alívio da dor. A base principal do tratamento é melhorar o condicionamento físico. À medida que o paciente melhora o condicionamento físico, ele melhora a sua saúde como um todo global, mas o exercício físico libera uma série de neurotransmissores que são importantíssimos para melhorar o limiar de dor. Assim, o exercício físico consegue fazer com que a pessoa fique não tão sensível à dor. E o exercício físico também melhora a qualidade do sono. Entre a medicação de Dona Helena, um antidepressivo. E ela conta que quando fica sem, dá aquele desânimo. E eu choro muito. Nossa, me dá um desespero de choro. Qualquer coisinha eu tô chorando. Por qualquer coisa que fizerem assim, eu tenho uma... Mesmo que eu tenha tomado a medicação. E se eu não tiver... Nossa, e se eu não tiver tomado a medicação direito, aí que me dá choro mesmo. Aí que eu choro, assim, só em pensar em qualquer coisinha. Mas Rogério Amaral explica que a medicação para quem tem fibromialgia é variada e mexe principalmente com o controle de neurotransmissores. São relaxantes musculares, antidepressivos e alguns anticonvulsivantes que são usados. Olha, pô, que remédio para convulsão? O que convulsão tem a ver com a epilepsia? Porque eles mexem com o neurotransmissor de dor. O que o remédio para depressão tem a ver com fibromialgia? Será que todo paciente com fibromialgia tem depressão? Não tem. Os estudos todos mostram que depressão é mais comum em paciente que tem fibromialgia do que na população normal, né? Mas tem, talvez metade dos pacientes com fibromialgia não tenham depressão. Então, é uma associação meio exagerada que fazem com a depressão. Mas que o transtorno emocional e o estresse é comum na fibromialgia e que isso ajuda a piorar, isso é um fator muito claro e todo paciente sente isso. Quando está mais nervoso, sente mais dor. No Brasil, o local de referência para o tratamento da dor é o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Aqui os pacientes são tratados por vários profissionais, psicólogos, médicos, nutricionistas. Visitamos o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC. A história de cada um aqui vira a mesma quando o assunto é dor. Todos já sofrem há um bom tempo. Eu comecei a sentir dor no final de fevereiro, assim, do nada apareceu essa dor que era na coluna e irradiava do glúteo para a perna direita. Como a gente não tem uma postura normal, mesmo você caiu, machucou a coluna, você não tem uma postura, um dia a dia, corre, não tem como, então fica aquelas dores. Para dormir, para levantar, e eu estava sentindo dores ainda. Estava começando a sentir umas dores, pequenas dores. Aí acabei um dia vindo trabalhar, né? Acabei praticamente travando, chegando no hospital com muitas dores. Na coluna? Na coluna, na parte lombar. Aí realmente eu consegui chegar até o hospital, do hospital a médica chorando. Praticamente fazia tempo que eu não chorava, eu cheguei chorando. A maioria chega aqui depois de vários médicos e tratamentos ineficazes. Fui de novo, voltei novamente para o médico, recorri também à massagem, fui para um massagista japonês, fiz ventosa, assim, 1000 coisas eu tentei fazer. Comecei aulas de pilates também para tentar, sabe assim, tudo que pudesse dar um alívio, dar alguma melhorada, eu tentei recorrer. Aí, por último, a minha última alternativa era essa coisa aqui, de conseguir entrar no grupo da dor aqui, do HC, e tentar fazer um acompanhamento realmente com o pessoal especializado, pessoal que se ocupa realmente disso. Esse sim está rolando e está sendo muito legal. Aí, agora vai
descendo enquanto o ponto médio, tá bom? A orientação é uma das etapas pelas quais o grupo da dor passa. Neste daqui, só pessoas com dores na região lombar. Aqui eles recebem dicas de como devem agir e o que não fazer para manter a postura sempre correta. Para levantar, eu acho que o mais fácil agora nesse começo vai ser vocês, até ajudando com a mão, irem escorregando para metade da cadeira. Então você vem aqui, ó, até a metade. Isso. Apoie os pés, sempre a carga maior no calcanhar, tá? Na parte posterior. Vocês vão contrair um pouquinho o transverso, que vocês acabaram de aprender, né? E inclinar o tronco um pouco para frente. Depois de 5 sessões de orientações, é hora de mudança mesmo de hábitos, aprendendo exercícios e trocando atitudes do cotidiano. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a respiração. Vai. Isso. Diafragmática. Você vai inspirar. Isso, enche a barriga. Agora vai. Soltando o ar aqui de cima. Isso. Isso. Vai lá. Inspira no abdômen. Isso. Solta o ar aqui de cima. Nós vamos tentar ensinar para os pacientes a conhecer melhor o corpo, utilizar o corpo com uma postura mais adequada, para que ela possa levar isso no seu dia a dia. Sobe, isso, e volta. Vai lá. Para a fisiatra Lin Chia-Yang, a importância de se ter uma equipe multidisciplinar nos tratamentos desses casos é essencial. Nós sabemos que a dor, o impacto, não é apenas a parte física. As pessoas sofrem consequências emocionais, porque você com dor, você desanima, você fica depressivo, sofre consequências sociais, muitas pessoas acabam tendo dificuldade no trabalho, no dia a dia, e também no relacionamento entre as pessoas da família. Por isso que a gente vê, principalmente dor crônica, como compromete várias áreas, é importante de um grupo de profissionais para poder atender da melhor forma possível. O problema é que no Brasil, centros da dor bem estruturados, como o do Hospital das Clínicas, são raros. E por isso, segundo o neurocirurgião Tiago Freitas, quem sente dor acaba se submetendo a vários tratamentos que não vão direto no problema. E o problema é de saúde pública, né? Você imagina quantas pessoas a gente trabalha no sistema público e vê assim, quantas pessoas rodam até chegar com uma neuralgia do trigêmeo, por exemplo, uma dor na face, lacinante, capacitante, um choque, e vão no dentista, às vezes tiram um dente, mas não era aquilo, roda até chegar na gente, né? O sofrimento é grande. Para o neurocirurgião, a situação brasileira de atenção para a dor já está num nível alarmante. Dentro da sinceridade que eu tenho que ter contigo é que a gente seja multidisciplinar. Então, isso ainda no sistema público, no Brasil todo, é muito deficiente, né? Muito deficiente. E isso gera sofrimento. Gera custo, né? O custo com a dor lombar nos Estados Unidos, que é um país de ponta, que tem estatística de ponta para te falar, é mais de 120 bilhões por ano, né? De custo de previdenciário, perda trabalhista por mau tratamento da dor. Então você imagina aqui, né, que é uma coisa que isso influencia diretamente na economia, né? Então seria muito mais barato e interessante para o Estado, tanto para o Estado e para o Distrito Federal, quanto todos os estados, para a nação, ter um investimento pesado na dor do que aconteceu o que acontece, né? Então é uma situação realmente de calamidade, né? Se a gente for pensar, isso é uma calamidade pública do ponto de vista de dor crônica, né? Então a gente está muito longe, muito aquém do ideal. Não apenas mais barato para o Estado. Cuidar desse mal significa mais qualidade de vida para pessoas que querem viver sem a presença constante da dor. Estou me sentindo assim, assistida, sabe? Essa coisa da orientação já está fazendo a diferença. No primeiro contato que eu tive com o grupo da dor aqui, que foi na primeira entrevista, tudo que participei, já tive orientação de um fisioterapeuta que me disse, olha, vamos começar a dormir desse jeito, de posicionar um travesseiro entre as pernas, tudo isso já comecei. Desse primeiro dia eu já botei em prática e já senti realmente a diferença que está assim, tá mudando, estou trabalhando, a dor está aqui ainda, né?
depois a minha dor é meio assim, ela viaja, fica mais concentrada, às vezes aqui na parte de cima no glúteo, às vezes vai mais para a perna, mas assim, o fato de sentir que estou sendo seguida, que tem essa orientação e esse grupo legal assim por trás já é uma coisa super legal. Cores, texturas e formas. É possível usar a arte para retratar a dor vivida pelas pessoas? No próximo bloco, você vai ver que muitos artistas usam a pintura e a escrita para expressar ou aliviar o sofrimento. Mas a dor da alma, da perda, será que tem tratamento? Tudo vai depender do tipo de expressão emocional e física que a pessoa que está sofrendo disso tem. Dor é o assunto do Caminhos da Reportagem desta noite. Nos blocos anteriores, vimos pessoas que convivem com a dor física ou que são motivo de preocupação por não serem sensíveis a ela. Agora vamos conhecer pessoas que usam a arte para expressar ou retratar a dor. E também a história de duas mulheres que superaram um outro tipo de dor, a da saudade. É difícil saber o tamanho da dor e até que ponto a suportamos. Cada pessoa tem uma forma, uma resistência ao sofrimento. E por isso falar da pior das dores que um ser humano pode sentir é complicado. Quando perguntamos ao médico especialista em dor qual seria a mais forte, depois de citar algumas doenças, ele concluiu: a maior dor é a dor da alma, né? A dor que a pessoa... É uma coisa muito subjetiva, muito difícil de falar. Só quem sente é que sabe. Um acidente que chocou o país. O voo 1907 da Gol, que saiu de Manaus no dia 29 de setembro de 2006, nunca chegou ao seu destino, Brasília. O restante da história o Brasil ainda não esqueceu. O avião sumiu do radar. Os familiares e amigos se desesperaram. E no dia seguinte, depois de achados os destroços, veio a confirmação. Nenhum sobrevivente entre as 154 pessoas que estavam no voo. O acidente mudou completamente a vida de centenas de pessoas, familiares e amigos de quem estava naquele voo. Uma dessas histórias é a de Adriana, que teve que aprender a conviver com a dor da perda, e não apenas com a morte do marido, que estava no avião. Meu pai morreu uma semana antes. Então, dia 22 de setembro, meu pai faleceu. E dia 29, o Ricardo faleceu. E ele faleceu numa situação complicada, porque quando o papai morreu, ele estava na Amazônia. E já tinha... papai estava muito doente, estava na UTI, e o Ricardo, quando foi para a Amazônia, ele sabia que ia perder contato com o celular por conta que ele, sei lá para onde ia, para vários lugares onde não pegava bem. Então ele já tinha me avisado, ó, pode ser que só quando eu volte para Manaus a gente consiga se falar. E foi justamente a notícia da morte do pai de Adriana que fez Ricardo pegar o avião um dia antes do que estava marcado, para um destino sem volta. Adriana conta como foi a sensação de perceber que algo tinha acontecido. Aí quando eu cheguei em casa... Estava tudo escuro, e como ele vivia deixando esses bilhetinhos, era uma pessoa, ele fazia muita brincadeira. Às vezes eu chegava em casa, estava tudo escondido, ele estava escondido não sei aonde, tudo apagado, ele escondido. Aí eu fiquei procurando bilhetinho, não achei. Fiquei procurando Ricardo debaixo de cama, não sei o que, não achei. Eu falei, bom, daqui a pouco vai que ele foi do aeroporto para o Banco Mundial, pegou a bicicleta e voltou. Daqui a pouco ele aparece, nada de aparecer. Aí eu fui ficando assim, liguei a televisão, aí deu uma notícia do avião desaparecido. E trabalhava na área de aviação. Aí eu fui para a Infraero, fiquei lá esperando. E foi essa coisa toda, né? As duas mortes em menos de uma semana a deixaram sem chão. Mas hoje, quase 5 anos depois, ela consegue fazer uma separação do tipo de dor que sentiu com a perda do pai e do marido. O ano de 2006 inteiro foi uma maratona de interna, desinterna,
leva para cá, leva para lá, já foi um ano exaustivo. Então, papai ficou 40 dias, 40 e poucos dias na UTI antes de falecer. Então, nessa época você já fica, né? Mas é uma morte anunciada, é uma morte onde você se despede, é um tipo de dor diferente. A morte não anunciada, que a pegou de surpresa, trouxe um misto de sensações, falta de explicações e um vazio. O que eu fiz? Eu fiquei o tempo todo olhando morte, olhando as minhas mortes, olhando a morte dessa nossa história aqui, que é esse projeto de dar a volta ao mundo de bicicleta, olhando a morte de um projeto de futuro que eu tinha com ele, de envelhecer, de ficar junto, olhando mortes. Depois de ter vivenciado uma dor tão grande, o processo de tratamento da Adriana também foi muito intenso, a ponto de gerar uma transformação, né, Adriana, na sua vida? Foi muito intenso, ele mudou a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Hoje em dia eu trabalho muito concentrada na psicologia clínica, ou seja, eu saí da psicologia em aviação, fui para a clínica, trabalho com uma abordagem terapêutica chamada EMDR, que é uma abordagem que trabalha pessoas vítimas de estresse pós-traumático, além de outras, mas essa abordagem foi criada para trabalhar estresse pós-traumático. Mas não pense que Adriana achou a fórmula para curar a dor da alma. Essa não se acha assim, à venda ou em consultórios. Mais complicado ainda é quando as pessoas vão ao consultório buscando uma receita para interromper logo a dor. Não existe. Eu não encapsulei dor, porque eu acho isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Consigo e com os seus familiares é fingir que não existe. Outra pior coisa que ela pode fazer é se entregar aquilo de uma forma descontrolada, como se tivesse caindo num abismo, sem controle nenhum, também não pode. Então, é um certo fio da navalha, é você aceitar a dor, não entender absolutamente nada do que se passa e conviver com aquilo diariamente, né? É complicado. A dor também se transformou em um livro e em uma peça de teatro, arte para expressar o que se passa dentro do coração. Para Adriana, a morte de Ricardo trouxe uma única certeza. Morte não é contrário de vida. As duas coisas são um processo só. Eu acredito nisso e depois então dessa história dele mais ainda. Morte é o contrário de nascimento, mas para mim tudo é vida. Eu acredito que quando eu sair desse corpo eu vou para outro lugar. Não é preciso um trauma tão grande como uma morte para causar dor na alma. O amor, ou a falta dele, também causa um sofrimento tão grande capaz de maltratar e nos fazer sentir pequenos diante da vida. Essa foi uma das sensações que Jeane sentiu. A dor do amor foi forte. Quando ele acabou, o namoro durou 10 meses, o suficiente para que ela nunca mais esquecesse. Senti de verdade. Foi uma fase assim bem complicada na minha vida, né? Vivi um relacionamento assim maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa, e foi por água abaixo. E realmente é uma dor que dói mesmo. Você sente doer de verdade. Para Fabrícia Almeida, psicólogo e integrante da IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, o tema já é tratado cientificamente. Existe, nós temos aí a doutora Fabiola Minsoni, que já vem estudando isso no Brasil, e ela fala claramente da dor do amor, né? Ela fala que realmente, quando você acaba um relacionamento, quando você se apaixona e não é correspondido, você sente algo que pode ser definido como dor, de acordo com as nossas definições científicas. 3 anos já se passaram depois do término do namoro. E o que parecia, de certa forma, curado, voltou à tona no primeiro encontro após tanto tempo longe. Encontrei há uns, acho que 3 a 4 meses atrás, e veio da mesma forma. Chorei novamente, mas assim, não é mais aquela coisa, né, igual do início.
que acho que no início você ainda tem aquela esperança de voltar. E nesse momento que eu senti essa dor de novo, eu vi que realmente não tinha mais nenhuma esperança, né? Já tinha realmente acabado e acabou mesmo. Mas senti aquele frio, fiquei trêmula na hora, mãos geladas, coração assim a mil. E se é parecido com um ferimento, uma doença, tem tratamento? Tem tratamento, sim. Que tipo de tratamento? Psicológico, muitas vezes talvez até medicamentosos, né, com ansiolíticos, antidepressivos, tudo vai depender do tipo de expressão emocional e física que a pessoa que está sofrendo disso tem. A arte nos faz ver tão profundamente que é possível ver a dor. Nesta tela de Sérgio Riso, artista plástico e professor da Universidade de Brasília, é possível, só de olhar, ter a sensação de ter visto o sofrimento humano. E a dor, para ele, acaba sendo o incentivador da arte. A dor, ela vem como espelho do prazer. Não há como ver um sem ver o outro. E são muitos os artistas, pelos tempos, que retrataram essa emoção humana, como Frida Kahlo. Você falou em Frida Kahlo, o que me ocorre agora é uma artista em que a dor, ela assume, digamos assim, esse primeiro plano nas suas representações. Ela é bastante objetiva com relação a isso. Agora, já identificando a dor com esta agonia corporal, eu citaria um artista que eu gosto muito, inclusive fiz tese sobre ele, que é o Miguel Ângelo. E todas as suas pinturas e estátuas, né, as suas esculturas, em que a representação do corpo traduz justamente esse patos, né, essa instância agônica de estar no mundo. A dor também foi transformada em grito no quadro do norueguês Edvard Munch. O que o mais impressionante, que eu acho ilustrativo da relação da dor, essa do grito é uma dor existencial. É o grito do homem frente ao grande mistério da sua... e ao desespero da sua existência, né? Foi num período em que ele estava em profundo trauma alcoólatra, o Munch perdeu a irmã em circunstâncias trágicas, vítima de tuberculose. Por falar nisso, tem até um quadro que eu acho mais singular dele e mais aplicado aí à questão da dor, que é o da menina que está morrendo e tem a mãe do lado. É um dos quadros dele em que essa questão, a menina, ele pinta ela já com... ela já parece que pertence a um outro mundo. No Munch, esse até seria o mais exemplar da dor no seu aspecto do sofrimento físico, da doença. Já o grito seria, claro, aplicado à categoria da dor psicológica. Diferentemente de outros artistas plásticos, Renoir não retratou a dor na sua obra. Mesmo sendo portador de artrite, uma doença crônica que lhe causava muito sofrimento, as cores fortes e brilhantes marcaram a obra do artista. Ele faleceu aos 78 anos, ele começou a ter essa doença aproximadamente na 53 anos. E durante esse período dos 52, 53 anos até 78, ele produziu muito. Talvez o Renoir seja o pintor, depois do Picasso, que mais telas tem pintado. E absolutamente deformado. E o que é interessante, que é a exceção ao Renoir, é que ele não passou esse seu sofrimento para a sua obra. Todo mundo sabe que a obra do Renoir são telas absolutamente alegres, coloridas, representando toda a sociedade, a natureza de Paris da época dele. E ele não passa em nenhum momento para os seus quadros, para a sua obra, esse sofrimento físico. Para o poeta Ferreira Goulart, a arte não é um retrato da dor. Vai além, é o que a motiva, pode ser o que a inspira, mas não é a arte em si. Tanto a alegria quanto a dor podem motivar a obra de arte, podem ser o elemento disparador, o fecundador, mas o que eu digo é que a arte é a transformação da dor em alegria. Ninguém escreve para fazer sofrer o outro. Entre os poemas que escreveu, Ferreira Goulart se lembra de um que fez numa situação de sofrimento. O poema Sujo, que eu estava no exílio, sem rumo, numa situação de beco sem saída, porque eu estava recém-chegado na Argentina, saindo do Chile, onde o Allende
tinha sido morto e a revolução e o golpe militar acabou com tudo, com a democracia, prendeu, fuzilou gente. Eu saí, por sorte, ileso daquilo, chego na Argentina, começa a conspiração para botar abaixo a Isabelita, porque morreu o Perón e eles, outro golpe. Então, nessa situação, veio a mim uma forma de superação desse impasse, e eu disse, bom, vou escrever a última coisa da minha vida, e escrevi o poema. Mas é claro que o poema não é o sofrimento, ele é a superação da própria situação, entendeu? Um poema que acabou vindo para o Brasil através de Vinícius de Moraes e que deu forças para que ele superasse toda a dor do exílio. Sobre as balas do 24 BC, na Revolução de 30, e que desde então segue pulsando como um relógio num tic-tac que não se ouve. É que a dor, ela te tira do estado convencional, do estado usual de todo dia, da banalidade da vida, ela te dá um choque e ela então te faz refletir sobre a vida. Muitas vezes um mistério para a medicina, seja física ou emocional, a dor faz parte da vida. No mundo onde a ciência e tecnologia andam a passos largos, ter consciência da dor e suas limitações é vencer a batalha contra a doença.